Desde os primórdios dos tempos, os sábios, gênios, alquimistas e filósofos se reuniam e compartilhavam os mistérios do grande arcano. Eu sou o Alquimista Anônimo e hoje veremos os poderes da Esfinge. No Antigo Egito existia um templo secreto, cujos rituais apenas alguns adeptos e iniciados seletos possuíam a permissão para participar. Dizem que, nas profundezas do deserto de Giza, haviam túneis nas quais os aspirantes eram testados para se saber se eram dignos ou não de receber a dádiva da iniciação. Na maioria das culturas do mundo, a esfinge está comumente associada com o conceito de ser a guardiã de algum tesouro ou de algum segredo. O conteúdo deste segredo sempre foi insinuado por todos os grandes professores da humanidade, e Eliphas Levi, em seu Magia Transcendental, nos escreve assim: para alcançar o Sanctum Regnum, ou seja, o conhecimento e o poder dos magos, há 4 condições indispensáveis: uma inteligência iluminada pelo estudo, uma valentia que por nada possa ser vencida, uma vontade que não possa ser quebrada, e uma prudência que nada possa corromper ou embriagar. Saber, ousar, querer, calar. Estas são as 4 palavras do mago, inscritas nas 4 formas simbólicas da esfinge. Esses 4 poderes estão diretamente relacionados com os 4 elementos dos antigos, e são essenciais não apenas para a magia prática, mas para qualquer pessoa que deseje ser eficaz no mundo em que vive. Esses poderes devem ser desenvolvidos e devem ser utilizados com discernimento. O grande segredo da magia, o arcano único e incomunicável, tem como propósito colocar o poder sobrenatural a serviço da vontade humana de alguma forma. Para alcançar tal realização é necessário saber o que deve ser feito, querer o que é requerido, ousar o que é preciso ser tentado e calar com discernimento. Aquele que aspira a ser um sábio e conhecer o grande enigma da natureza deve ser herdeiro e espoliador da esfinge. Eis sua cabeça humana para possuir o poder de dar comandos pela fala. As asas da águia são para conseguir alcançar as maiores alturas. O flanco do touro para conseguir estabelecer uma postura e um equilíbrio inabalável e cavar as profundezas. E as garras do leão, o rei de todas as bestas, símbolo da coragem e da realeza para todos os povos da terra, e sinônimo da arte sagrada, é chamado de Magistério do Sol. Os antigos magos do Egito descreveram estas 4 formas simbólicas, associando o leão ao elemento fogo, o verdadeiro rei dos metais, pois é através do fogo que os alquimistas conseguiam derreter e modelar as raízes metálicas. Eles associaram o elemento do ar com a águia, pois ela é a rainha de todas as aves e a senhora das alturas celestiais. Para o elemento da água, eles apontaram as sereias, criaturas amáveis e calmas cujo canto encanta, que representam o princípio da água potável, do riacho, mas que, sob determinadas condições e feitiços, assume as formas terríveis da tempestade e da tormenta. Por último, para o elemento da terra, eles associaram o touro, o mais fixo e terrestre de todos os quadrúpedes. O antigo povo hebraico, detentor do segredo da Cabalá tradicional, descreviam curiosas criaturas tetramorfas, chamadas de querubins, que seriam anjos, ou, segundo seus manuscritos, animais que ocupavam a primeira hierarquia celestial, imediatamente abaixo de Deus. E segundo Ezequiel, o maior dos profetas da tribo de Judá, os querubins possuíam um rosto quádruplo, o primeiro de touro, o segundo de homem, o terceiro de leão e o 4º de águia. Durante o período medieval, os alquimistas e conjuradores chamaram estes 4 princípios simbólicos de salamandra, sílfide, ondina e gnomo. E através das cifras da alquimia, transcreveram estes mistérios através de várias ilustrações. Os 4 elementos estão sempre ali, escondidos, mas nunca completamente velados do estudante sério dos mistérios, que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Por fim, eternizaram este conceito no último e no mais perfeito arcano do tarô, o mundo, também chamado de A Perfeição.
que representa o grande arcano através de uma jovem nua segurando o duplo bastão de poder, coroada pelos louros eternos dos 4 elementos primordiais. É de conhecimento comum que a alta magia existe e sempre existiu para identificar e auxiliar aqueles eleitos pelo Altíssimo. Todos os magistas e aspirantes são convocados a serem reis do ar, do fogo, da terra e da água. Mas para reinar sobre esta quádrupla criatura simbólica, se faz necessário conquistá-la e acorrentá-la. Eles faziam esta analogia ao comparar estas criaturas da natureza oculta com as bestas que caminham sobre a terra. Então o homem, frente às criaturas da natureza, só podia dominá-las através de 2 formas: domesticando ou aprisionando. É dito que se havia um terceiro método para se exercer controle sobre os elementos da natureza, este sendo o único, sempre certo e infalível. Dê o like e se inscreva no canal. Vídeos todas as semanas para os estudantes dos mistérios. Yahoo! A trágica história do herói grego Édipus conta que antes de tornar-se rei de Tebas, precisou responder ao mortal enigma da Esfinge. Qual criatura possui 4 patas pela aurora, 2 pelo crepúsculo e 3 à meia-noite? O homem, respondeu Édipus, que engatinha quando criança, que caminha quando adulto e que se apoia em uma bengala quando envelhece. O homem é a Esfinge. Ambos são compostos pelos 4 elementos, mas no homem, estes elementos correm selvagens e teimosos, como as bestas que ruminam sobre os campos da terra. Enquanto que na Esfinge, eles existem em perfeita harmonia. Portanto, a Esfinge é o símbolo do eu feito perfeito, a representação do mago supremo. Os 4 poderes da Esfinge são os 4 verbos dos magos. As 4 condições indispensáveis de Levi são as 4 potências capazes de levar o homem ao estado de perfeição e equilíbrio, simbolizado pela Esfinge. O primeiro poder, saber, representa a característica mais básica e comum a todos os buscadores de mistérios: o desejo da descoberta, a curiosidade, a sede de sabedoria, que inevitavelmente causam o despertar da luz intelectual. Esta é a fagulha que faz com que a alma do iniciado, durante a sua existência, sempre sinta a necessidade de explorar os mistérios do universo, de Deus, de descobrir os segredos do eu interior e aspirar sempre ao infinito. O segundo poder, querer, simboliza a capacidade e a força da transformação que existe nas intenções de nossos atos e de nossos desejos. Ninguém nunca conseguiu chegar a lugar nenhum de destaque, nem causou nenhuma transformação digna de nota, sem antes querer aquilo com todo o seu coração. Ousar é o terceiro poder, e toma a forma da coragem e da bravura necessários para confrontar os terríveis ordalhos que enfrentaremos durante as provas da iniciação. Pois não é um fardo leve, este o da grande obra. Pois a iniciação nada faz além de nos convidar a sair da zona de conforto e a enfrentar os perigos e o medo e vencer diversos monstros, bestas, dragões e feras, que representam os obstáculos últimos da nossa emancipação espiritual. O quarto e o último dos poderes é o silêncio. Nem todas as opiniões precisam ser dadas, nem todas as palavras precisam ser ditas, nem todas as verdades precisam ser proclamadas. Existe sabedoria no silêncio. Pois manter o silêncio é saber guardar os conhecimentos sagrados adquiridos pela jornada espiritual, entendendo que alguns mistérios existem apenas para serem preservados e compartilhados com aqueles que querem ou que estão preparados. Não é sábio discutir, não é sábio convencer, não é sábio converter. A presença destas 4 qualidades deveriam ser observadas naqueles que supostamente estariam aptos a se tornarem adeptos. Todas as iniciações dos antigos serviam como um meio de identificar homens que possuíssem essas qualidades, em detrimento daqueles que não a possuíam. Cada religião, cultura ou fraternidade desenvolveu ou herdou seus métodos de encontrar candidatos aptos a receber a iniciação.
Isso era muito importante, pois, uma vez que o aspirante fosse iniciado, ele deveria obrigatoriamente alcançar a iluminação, ou perder-se nos abismos das tentativas sem fim. Pitágoras, na Grécia Antiga, estabeleceu uma escola iniciática chamada de Pitagóricos. Seu teste de admissão era muito simples. Eles colocavam o aspirante em meio a um colégio de iniciados e faziam uma pergunta extremamente difícil e complicada, que se porventura ele errasse, nunca mais teria uma segunda chance. E cuja única resposta aceitável seria: não sei. Se o aspirante tentasse encher linguiça, inventar alguma explicação, forçar alguma associação, ele seria imediatamente recusado pela fraternidade. Agora, se ele respondesse não sei, então todos os iniciados cairiam em profunda gargalhada, tirariam sarro e o apontariam como tolo, quase como que dizendo: olha só, ele não sabe algo tão elementar e ainda assim quer ser um de nós? Novamente, a pergunta era feita pelo iniciador. Se mesmo assim o aspirante respondesse não sei, ele seria imediatamente aceito, pois apenas um homem que é verdadeiramente capaz de admitir que não sabe algo, sem orgulho e sem arrogância, é digno de receber o mistério da iniciação. Conforme o iniciado exercita estes 4 poderes da esfinge através dos eventos da sua vida, não em uma câmara secreta, não em uma loja restrita, mas no dia a dia, no trabalho, na escola, com a família, com os estranhos da rua, é ali que isto faz a diferença. Quando os 4 se equilibram, o 5º elemento se manifesta, e isto sempre foi descrito por todos os livros e ritos como a descoberta do Deus interior. Pois verdade seja dita, o verdadeiro poder mágico é o uso com prudência da faculdade da vontade, que faz com que até a fatalidade, a consequência inevitável de efeitos e causas numa dada ordem, sirvam ao cumprimento dos desejos do sábio. Todas as forças da natureza estão à disposição daquele que sabe a elas resistir. Aquele que aspira a ser rei e artífice supremo da natureza deve reinar invicto sobre os 4 poderes elementais da esfinge. E cabe apenas a você despertar estes poderes em sua alma. Eu sou o alquimista anônimo e me despeço de vocês com um provérbio hermético. Quando não se sabe, deve-se querer saber, pois na medida em que não se sabe, é tolice querer ousar. Mas em verdade, é sempre bom calar-se.